29. Diz assim a palavra de Deus: e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamava dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem, e eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse-lhes: o que queres que vos faça? E disse-lhe ele: Senhor, nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e o logo viram, e ele os seguiram. Amém? Irmão, aqui nessa palavra, Deus está mostrando para nós que sempre quando nós estamos clamando por Ele, sempre tem alguém querendo mandar nós calar. Quando nós estamos perto de alcançar uma vitória, sempre chega alguém para querer tirar ela da nossa mão. Sempre tem alguém querendo barrar a nossa caminhada. Irmão, é uma coisa que eu já estou acostumado, porque quando eu vejo alguém se levantar para querer barrar a minha caminhada, eu já sei que Jesus está me dando uma bênção. Igreja, quando eu estava bem aqui orando, que eu vi as 2 bandejas, tem 2 igrejas aqui que vai ser beneficiada com algo que vem do céu. Eu não posso dizer que essa daqui é uma, eu estou pedindo a Deus que ela seja uma dessas. Mas foi uma bandeja do tamanho quadrado dessa mesa, como que eu visse 2 homens com as vestes reluzentes, diante do trono, que era uma luz, e ele perguntando aonde ele ia entregar a bandeja. E eu tenho certeza que tem 2 igrejas aqui que vai receber um presente do céu. Vamos orar para que Deus escolha uma seja essa. Porque se uma for essa aqui, irmão, vocês vão ver o que é o sobrenatural de Deus na terra. O sobrenatural de Deus na terra, irmão, é aquilo que esse cego viu. Todo mundo cala a boca, moça, a multidão está grande, Jesus não vai escutar. Cala a tua boca, aí que gritar. Por isso que até hoje, irmão, eu continuo caminhando. Porque quando eu vejo alguém querer me barrar, é porque Jesus está mandando a bênção para me entregar. Então eu falo para você, se tem alguém, irmão, que está com os olhos vendados, pode ficar tranquilo que Deus vai abrir seu olho. Deus, irmão, ele é especialista em trocar córnea de olho. Ele é especialista em trocar retina, nervo óptico, coração, coronária de coração. Ele é especialista em trocar peças quebradas do corpo humano e colocar peças original. Porque para gerar uma peça, irmão, não precisa ele fazer uma pedir doação nem para o hospital. Não sei nem porque eu estou indo para esse lado. Analisem bem, porque quando aquele cego estava passando, Jesus cuspiu no chão e fez lama com cuspe, passou nos olhos do cego e mandou ele lavar o tanque. Por que ele fez aquilo ali? Mostrando, irmão, que nós somos do pó, e no pó tem o que nós precisamos para sobreviver e restaurar em nós aquilo que nós achamos que acabou. Porque tudo vem da terra, permitido por Deus, na glória. Mas somos pó. E eu quero dizer, irmão, Deus vai fazer algo diferente acontecer aqui nesse lugar. Deus vai fazer algo acontecer. Irmão, eu creio piamente que uma dessas bandeiras foi entregue aqui dentro. Eu creio que uma dessas bandeiras foi entregue aqui, porque no dia que eu tive a visão que um homem entrou de cavalo branco, chegou aqui, roubou e saiu, foi pouco dia se for aparecer. E eu creio, irmão, porque aqui essa igreja vive de novidade de vida. Ela vive de fé em fé, é de degrau por degrau que ela vai subindo. Eu tenho certeza, aqueles que permanecerem com o coração sincero vai contemplar o que é o mover de Deus no lugar. Então, irmão, Jesus podia chegar para aquele cego e falar assim, ele não sabia que eles eram cegos, mas você vê, ele sabia que aqueles homens eram cegos. Ele não podia ter chegado e falar, o que tu quer? Eu quero te dar isso e daquilo. Não, ele perguntou, o que quer que eu faça? Ele sabia que você queria enxergar. Mas por que ele perguntou? Porque ele queria que o cego contasse para ele o que ele queria que Jesus fizesse. O que Jesus está falando nessa palavra para nós? Conta
as tuas mágoas para o Senhor, que Ele vai responder o teu pedido. Conta para Ele. Conta para Ele o que você não conta para o melhor amigo. Conta para Ele o que você não conta para a mãe, para o pai, para o irmão. Conta para Ele que Ele vai responder. Ele vai responder. Muitas vezes, irmão, nós que pregamos a palavra, às vezes nós levamos aqui com o coração ferido, com a alma batida, às vezes uma pequena coisa nos fere, nos machuca, mas Jesus está vendo que nós estamos fazendo da nossa dor um tranquilizante para acalmar um culto na hora de alguém que está sofrendo, para não deixar o barco afundar e nem transparecer para aquela pessoa a dor que nós estamos sentindo. E Jesus ele contempla isso. Às vezes você chega na casa do servo de Deus, você abraça, você sorri, você ora, mas a sua alma está precisando de um abraço, de uma palavra. Mas Jesus está lhe testando para saber se você realmente sustenta o peso da cruz. Às vezes você chega numa casa e você se sente menosprezado. Às vezes você entra numa casa e a pessoa olha para você com receio. Você vai de coração limpo, mas o olhar das pessoas lhe acusa. Mas sabe que naquele momento Deus está lhe testando. Eu fui visitar, irmão, esses 2 dias numa casa do lado. Eu me senti assim. Eu fui passar um recado e eu me senti assim. A pessoa perguntou para mim, cadê a pastora? Eu falei, a minha esposa está na casa, lavando uma roupa. Você está andando sozinho por quê? Eu digo, porque eu quero andar. Nessa pergunta, a pessoa já jogou uma piada, como que eu quisesse deixar a minha casa para eu andar sozinho no carro. Eu já contei, falei, mãe, eu vim visitar você e seu esposo, mas eu já vi que a casa está pequena para nós 3. Eu, não, pastor, não tem dessa. Eu não nasci onde, irmão. A senhora sabe porque eu ando só? A senhora sabe se eu estou sozinho? Jesus está do meu lado, e o que eu fizer de errado, Ele está contemplando. E a senhora tem como se esconder dele? Não fala nada para mim, fala para ele, tchau. Eu não dei minha paz no Senhor, irmão, e fui embora. Porque tem lugar, irmão, que não é digno de receber a paz do Senhor. Você sabe o que é a paz do Senhor, irmão? Quando você sauda alguém com a paz do Senhor, irmão, havendo aquela saudação, um milagre acontece. O que foi que Jesus falou quando os discípulos estavam reunidos com medo dos inimigos deles? Lá quando foi o dia que Jesus se manifestou, que Maria Madalena, eu falei com ele, todo mundo estava achando que ela estava louca. Quando ele entrou, foi que ele falou, a paz seja convosco. A luz da glória de Deus resplandeceu tudo aquele lugar. Quando você dá a paz para alguém, a glória de Deus entra. E ali se manifesta a presença do Filho de Deus. O negócio é que as pessoas não veem com os olhos da carne e acham que você está sozinho. Mas não está, irmão. A partir da hora que Jesus nos escolhe, nós não anda mais sozinho. Não anda, irmão, não anda. Olha o dia que o pessoal roubaram o celular da irmã. Se ela estivesse sozinha, Deus certeza que os caras tinham matado ela. Mas o que fizeram levaram bem material, mas a vida ficou. E hoje ela tem outro celular. E quem sabe eles onde é que eles estão essas horas? Se um deles não vai até morreu. Entendeu? Porque ele não anda só. Quando Deus está do seu lado, Ele contempla a tua dor. Ele sabe o que tu está pedindo, pensando e falando. Deus está entrando no quarto de alguém aqui agora. Deus está visitando o quarto da casa de alguém aqui agora. Você vai sentir a presença do lado do teu quarto. Eu não sei, Deus não está mostrando que é não, é uma pessoa. Daqui de dentro, Deus está visitando o quarto onde ele dorme agora. Você deitou na sua cama e falou para Deus, eu queria nessa parede isso. Deus não está mostrando que é não, você não está falando. Isso eu queria desse jeito. Vai acontecer. O segredo é crer. Se Deus não fosse fazer, Ele estava me mostrando esse quarto. Entendeu? Ele vai visitar seu quarto. Pode ficar sossegado. Ele vai visitar seu quarto. Se for o meu, seja bem-vindo, Jesus. Mas Ele vai visitar o quarto de alguém por esses 3 dias. Deus tem pressa em fazer isso, irmão. Mas eu só lhe peço, quando você isso acontecer, Ele vai fazer você lembrar que eu falei que Ele ia visitar seu quarto, meu testemunho aqui. Porque o Deus que me mostra as coisas não é Deus de mentira. Amém, igreja? Chama a irmã Paulo Valzinho.